Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que a alegria do Senhor nosso Deus, que a nossa força e poder esteja no relacionamento conjugal e familiar, tanto dos parceiros do canal, como também de todos aqueles que me assistem pela primeira vez. Que essa alegria seja permanente no ano de 2024. Hoje estamos a trazer o primeiro vídeo do ano e aproveito o momento para pedir ao eterno Deus e desejar ao mesmo tempo aos parceiros e a você que me assiste no momento, que seja um ano de muita paz, de muita conquista, de prosperidade material, mas principalmente a prosperidade espiritual. Que a prosperidade espiritual chegue ao teu lar de uma forma sobrenatural e que as copiosas bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas não somente a partir de hoje, mas durante toda a trajetória da tua vida no ano de 2024. Trago hoje uma explicação de um versículo da palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz assim: Por isso deixará o homem pai e mãe, se unir-se à sua mulher, tornando-se uma só carne. Nesse versículo da palavra de Deus, existem três palavras importantíssimas. Segundo o texto da palavra do Senhor, para que um casamento realmente aconteça, são necessárias três ações ou três atitudes importantes do homem para com a mulher e da mulher para com o homem, sendo que essa atitude está direcionada diretamente para o homem que vai contrair o matrimônio, mas se aplica também à mulher. Nós temos aqui três atitudes. A primeira, deixar. A segunda, unir, e a terceira, tornar-se. Muitos casais não têm compreendido na sua totalidade o que significa essas três palavras que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 24, através de Moisés, amando do próprio Deus, porque Deus disse isso para Adão e Eva lá no jardim do Éden, principalmente para Adão. Agora nós iremos, à luz da Bíblia, tentar compreender verdadeiramente o que significa essas palavras, porque tem casais que até compreendem a primeira, deixar, mas não compreendem a segunda, unir. Compreende a terceira, e às vezes compreende a terceira, mas não compreende a segunda e nem a primeira. E hoje, se Deus permitir, segundo o Espírito Santo de Deus nos conceder graça e poder, nós estaremos trazendo a explicação, porque o tema de hoje é explicando à luz da Bíblia a palavra deixar, unir-se e tornar-se. Vamos tentar explicar para você que ainda não compreendeu na totalidade o que significa essas palavras que estão dentro do versículo do capítulo 2, do verso 24. Primeira palavra é deixar. Há muita confusão no que diz respeito à palavra deixar. Para alguns ela soa como sinônimo de abandono, e isto não é verdade. Deus não está dizendo que você deve deixar. Deus, aliás, está dizendo que você deve deixar e não abandonar pai e mãe. Porque às vezes quando o esposo ou a esposa vem a contrair o matrimônio, eles abandonam os seus genitores. Às vezes não visitam, às vezes não vão lá quando eles estão doentes, e precisamos ter muito cuidado, que a palavra aqui está dizendo deixar e não abandonar. Entretanto, deixar não significa que os cônjuges não deverão mais pedir conselho aos seus pais e que deverão excluir da sua vida. Aqui não está dizendo que você não deva visitar os seus pais, que você não deva pedir conselho para eles, e temos até que entender que os nossos pais já passaram por muitas adversidades no relacionamento conjugal e ele tem muitas das vezes bons conselhos, tanto para o filho como também para a nora. Agora, às vezes por falta de conselho, muitos casais têm entrado aí em conflito, têm se tornado dentro do lar como dois gladiadores. E a palavra de Deus em Provérbios diz assim, Provérbio 11, versículo 12, não havendo sábio conselho, o povo cai, mas na multidão de conselho há segurança. Isso não quer dizer que quando você ouviu de Deus ou leu a palavra de Deus, a palavra deixar não significa que você vai abandonar os seus pais.
vai deixar de ouvir alguns conselhos dele. É claro que na questão de conselhos, vocês dois aqui vão avaliar se verdadeiramente vão tomar o conselho, seja do pai ou do sogro, de forma que seja o casal que irão avaliar para tomar a decisão, se aquele conselho pode se aplicar naquele momento a qual vocês precisam. E isso é muito importante. Provavelmente, em muitas situações, os pais podem ajudar a evitar erros que eles já cometeram no passado. Às vezes o seu pai pode evitar você, que agora é esposo, ou às vezes os seus pais podem evitar a você, que agora é esposa, a cometer erros que eles cometeram no passado e que trouxe grandes prejuízos para o relacionamento conjugal deles. E isso é muito importante, você estar sempre mantendo contato com os seus pais. Não deve abandonar, deve deixar, porque agora você contraiu o matrimônio e tem uma nova família. E temos que entender algo importante, que agora os seus pais, apesar de não fazer parte da sua família, ser agora eles, vamos dizer, parentes, porque o que é família agora é o seu esposo, é os seus filhos, é a sua esposa, é os seus filhos. Mesmo sendo assim, ainda assim, Deus não está dizendo que você deve abandonar ele. Deus não está dizendo que você deve deixar de visitá-lo, conversar com ele. O que Deus está dizendo é deixar e não abandonar, tá certo? É muito importante também que o casal não deve deixar de dar assistência aos pais e valorizar datas familiares e comemorativas. Existem muitos casais que a esposa impede o esposo de visitar os seus pais, que o esposo impede a esposa de visitar os seus pais, e isso não está correto. E tem muitas das vezes que às vezes os pais estão enfermos e é dever, mais uma vez repito, dos filhos estar ali presente, ajudando naquele momento de enfermidade, e principalmente na velhice. E dessa forma você está honrando, e é um princípio da palavra de Deus, pois em Éfeso, capítulo 6, verso 1 e 4 diz assim: Filho, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te vá bem e tenha longa vida sobre a terra, pois não irriteis os seus filhos. Aqui já é a outra parte, mas veja que existe um mandamento de nós honrarmos pai e mãe. E como honrar pai e mãe se nós abandonamos a ele? Não. Honrar pai e mãe é no momento que eles mais precisam, nós estejamos próximos deles, principalmente aí na velhice. E algo muito interessante de um livro de um autor chamado Champion, o seu livro Como Lidar com a Sogra, ressalta: o casamento deve seguir sobre duas trilhas paralelas, separar-se dos pais e dedicar-se a ele. O que significa isso então, pastor? O que é que o autor do livro queria dizer com isso? Sim, isso significa que apesar de poderes ouvir os seus conselhos ou os conselhos dos pais, os recém-casados não estão mais sujeitos a ele, de modo que a opinião do cônjuge deverá ser considerada como mais importante. A opinião do teu esposo, ela é mais importante. A opinião da tua esposa é mais importante, porque agora vocês estão vivendo debaixo do mesmo teto e não pode dois caminhar juntos se não tiver de acordo. Isso não quer dizer que você não venha ouvir a opinião dos seus pais. Eu espero que você tenha entendido. Segundo ponto aqui, que é a segunda palavra, unir-se. Unir-se a uma pessoa significa deixar claro para ela e também para a sociedade e para o público e para todos aqueles que lhe conhecem, que ela é a pessoa com a qual você tem um compromisso de vida. Deixar é justamente isso, é deixar claro primeiro para você, esposo, primeiro para você, esposa, e depois para o público, e publicamente isso, porque quando você contrai o matrimônio, está ali o sacerdote, está ali a igreja, está ali os familiares, está ali os amigos e principalmente Deus que instituiu o matrimônio. Então você está deixando claro perante Deus, perante o sacerdote, seja o padre ou o pastor,
perante os seus familiares, amigos da igreja, que você agora está contraindo o matrimônio e que escolheu aquela pessoa para viver com ela até que a morte o separe. Em termos práticos, isso quer dizer que a partir de então, a maioria de suas decisões deverá ser tomada a dois, com os dois ali. Tem muito esposo que toma decisão e não consulta a esposa, e às vezes toma até decisão, já falou até para os pais, mas a esposa não está sabendo de nada. Tem muita esposa que toma decisões dentro de casa, consultou o pai e mãe, mas o próprio esposo que está convivendo com ela não sabe. Eu conheço pessoas que às vezes a esposa compra um objeto, a mãe sabe que ela comprou. O esposo só vai saber quando chega em casa, porque olhou o objeto, mas ambos não projetaram para aquilo. Então é muito importante entender. Cabe ao casal avaliar quais as decisões podem influenciar no plano do casal. Lembrando que as decisões devem ser tomadas pelos dois. Agora, se o pai deu um conselho, ou se o amigo deu um conselho, se os irmãos deram um conselho, vão avaliar. Isso não significa que você não ouça, mas a decisão quem deve tomar é o casal. Unir-se ao seu cônjuge é deixar claro que se houver algum conflito de interesse entre os cônjuges e a sua família, de origem você ficará com a opinião do seu cônjuge. Eu conheço muitos casais que têm entrado em guerra, porque às vezes o pai dá uma decisão, diz algo para o filho e o filho aplica na vida conjugal, no casamento, toma uma decisão sem conversar com a esposa, sem consultar com a esposa, e isso traz um prejuízo muito grande para o relacionamento conjugal. Existem muitos sogros, muitas sogras que trazem situações ruins. Existem muitos pais que também trazem situações ruins para a vida conjugal, porque às vezes ele quer interferir no relacionamento do filho com a sua esposa. E aí o esposo e a esposa tem que ser muito sábio para tentar contornar essa situação, não trazendo prejuízo e nem também deixando de visitar pai e mãe, abandonando os pais por consequência de alguma situação que está a acontecer. Tá certo? Por último, tornar-se uma só carne não quer dizer que a pessoa perderá a identidade na relação. Isso não quer dizer de hipótese nenhuma, mas sim que as duas pessoas singulares se tornaram tão íntimas a ponto de se tornar um casal único diante de Deus e da sociedade. É bem verdade que quando o homem e a mulher contraem o matrimônio, são duas pessoas totalmente diferentes uma da outra, no aspecto da personalidade, do caráter, das atitudes, do comportamento, da maneira de andar, da maneira de falar. Isso é bem verdade, mas são que, mesmo sendo duas pessoas singulares, se tornam tão íntimos a ponto de tornar-se um casal. São diferentes um do outro, mas se tornam tão íntimos, a cada dia vão crescendo, vão desenvolvendo, que se torna aí um casal. Parece que no versículo da palavra de Deus, tornar-se, a ação tornar-se está indicando uma atitude constante e contínua. Dá-me a entender que no versículo é assim, não é tornar-se uma só carne naquele momento, mas diariamente, cada dia tornando-se uma só carne. Dá a entender que o versículo está no presente e no futuro. É o meu modo de pensar, quando ele está dizendo assim, tornar-se, uma só carne. Ele está indicando uma atitude constante, contínua. Em cada nova fase ou do ciclo da vida, o casal vai convivendo, vivendo em uma só carne. Ou seja, vai a cada dia convertendo-se em uma só carne, diariamente, constantemente, diuturnamente, em nome de Jesus. Eu espero que eu tenha trago alguma explicação nesse versículo da palavra de Deus. Se você gostou do conteúdo, deixe aí o seu comentário. Se você entendia dessa forma, diz assim aí, pastor, eu entendia dessa forma. Se você não entendia dessa forma, coloque também aí no comentário. Que o Deus eterno te abençoe, te guarde e te proteja em Cristo Jesus.